Olá, a Universidade Franciscana vai realizar o vestibular de verão 2019 no dia 26 de novembro. O processo seletivo apresenta mudanças e o universo acadêmico vai explicar quais são elas. O programa também mostra quais oportunidades a UFN oferece para cursos na modalidade à distância, cujas inscrições ocorrem ainda nos meses de setembro e outubro. A Feira de Ciências do Colégio Franciscano Santana é outro destaque do universo acadêmico. Ela é uma importante atividade para estimular o gosto pela pesquisa e pela ciência. Veja ainda como a afetividade pode interferir nas relações profissionais. O tema ampliou a discussão sobre o compromisso social da psicologia durante a 9ª edição do Interfaces do Fazer Psicológico, promovido pela Universidade Franciscana. A Coordenadoria de Seleção e Ingresso anunciou para o dia 26 de novembro a realização do vestibular de verão 2019 da Universidade Franciscana. Serão 34 cursos de graduação oferecidos. O processo seletivo apresenta mudanças e a forma de ingressar na UFN pelo vestibular terá, pela primeira vez, 3 opções. O professor Adilson Belst, da Coordenadoria de Seleção e Ingresso da UFN, vem ao universo acadêmico para explicá-las. Professor, seja muito bem-vindo ao Universo Acadêmico. Vou pedir licença ao senhor para sentar aqui. Então, nós teremos o vestibular de verão 2019, o primeiro vestibular de verão da história da UFN. Né? Exatamente. No dia 26 de novembro. Professor, começo lhe perguntando o porquê da escolha desta data, por que este período? Não, porque nós temos observado que existe um período de matrícula. E muitas vezes, se nós deixamos muito para o final, lá para o final de dezembro, né, tem as datas festivas, coisas e tal, e nós ficamos com uma certa dificuldade de adequar as matrículas ao processo seletivo. Então, a antecipação nesse vestibular ocorreu por esse fato. Sim. E provavelmente nos outros a gente vai procurar sempre fazer, nos outros vestibulares de verão, antecipar até um pouquinho mais. Perfeito. A grande novidade para o dia 26 de novembro são 3 formas diferentes, né, professor, de ingresso na UFN. Vamos começar mostrando aqui na tela, professor, para quem está nos acompanhando pelo YouTube ou pelas redes sociais, também pelo canal 15 da NET Santa Maria. Da 1h30 às 5h30 da tarde, isso não muda, 26 de novembro, 4 horas de duração a prova, né? 34 cursos de graduação sendo oferecidos e as inscrições, então, de 17 de setembro, a 31 de outubro. Passando agora, professor, para a próxima tela que nós temos ali, ó. Nós já temos a primeira mudança, e ali arquitetura e urbanismo, direito, fisioterapia, medicina, odontologia e psicologia. A prova vai constar de 50 questões mais a redação com 4 horas de duração. A inscrição custa R$ 75. Por que da escolha, professor, destes cursos? Por que dessa metodologia diferente? Uma discussão bastante intensa nós tivemos dentro da reitoria, né, e pró-reitorias. E foi tomada essa decisão, né, com o objetivo, como a gente já até anunciou, de democratizar, né, o acesso à universidade, democratizar o acesso ao ensino superior. Sim. Nós percebemos assim que esses cursos, né, respondendo a sua pergunta, esses cursos, né, esses 7 cursos que você citou, eles têm uma concorrência bastante grande, né? Então nós percebemos e achamos melhor mantermos o processo seletivo, como sempre foi, né, com 50 questões objetivas e mais a prova de redação. Isso não significa, né, que as outras formas serão mais fáceis, não seria nesse aspecto, né? Mas existe uma seleção mais forte nesses cursos, o curso de medicina, né, veja, por exemplo, ele tem, né, em torno de 67, 68, 70 candidatos por vaga. Então seria talvez perigoso nós adotarmos como critério de seleção somente a redação. Sim. Então esse foi o fato principal. Sim. Nós temos outros cursos, professor. Se esses 7 primeiros que nós acabamos de mostrar, o processo vai constar de 50 questões mais a redação, as outras 27 graduações oferecidas pela UFN no vestibular de verão 2019, o processo seletivo vai se dar da seguinte maneira: uma redação, única e somente uma redação com 2 horas de duração, ou ainda o candidato vai poder escolher, né, optar por colocar a nota de redação do Enem dela dos anos de 2005, 2016, aliás, 2015, perdão, Isso, 2016 exatamente. e 2017. A inscrição vai custar R$ 50. Como é que vai funcionar, por exemplo? O aluno ele faz a inscrição ao valor de R$ 50 e aí na própria inscrição ele já define se ele quer utilizar a nota da redação do Enem
ou se ele vai optar por fazer uma nova redação? Exatamente. Dentro dessas 3 modalidades do nosso processo seletivo, o primeiro é o vestibular, digamos assim, na forma tradicional, como sempre foi, né, para aqueles 7 cursos, e para os outros 27 cursos, uma prova de redação. Essa prova de redação, o candidato vai ter as opções lá no formulário eletrônico de inscrição, onde ele vai fazer a opção. Ele opta ou por fazer a nossa redação, a redação FN, né, verão 2019, Perfeito. ou aproveitar a nota, né, da prova do Enem 2015, ou 2016, ou 2017. Ele faz essa opção no sistema. Sim. Nós temos uma conexão direta com o MEC, né, através do sistema eletrônico, onde o candidato necessariamente terá que colocar o número da sua inscrição do Enem, caso ele opte por essa situação. Sim. Com esse número de inscrição, nós vamos buscar a nota, né, de forma eletrônica no banco de dados do MEC. Perfeito. E faremos as maiores notas, evidentemente, ficam com os primeiros lugares. Exatamente. O sistema de classificação é o mesmo. É por ordem decrescente, né, de nota. Tem um detalhe, Jareta, que eu acho interessante chamar a atenção, né? A nossa nota de redação é de 0 a 10 com 2 casas decimais. Perfeito. A da redação FN. E a nota do Enem é de 0 a 1000. Então, nós colocamos no manual, né, do candidato, que vai ficar disponível a partir do dia 17, um modelinho matemático, né, que é bem simples. Na verdade, nós vamos dividir a nota de 0 a 1000 do candidato, aquele que aproveitar a nota do Enem, por 100. Perfeito. Então, a nota vai ficar uma nota de 0 a 10 com 2 casas de precisão decimal. Sim, e a partir disso o escalonamento. Professor, eu gostaria de retomar o tema a respeito da democratização, como o senhor colocava. Pois não. Porque muitas pessoas, inclusive a comunidade está nos acompanhando, devem estar se questionando. Por que 7 cursos com 50 questões mais a redação e outros cursos apenas com uma redação? Né? E aí a gente entra nessa questão da democratização. Há aqueles casos, professor, e muito provavelmente a Coordenadoria de Seleção e Ingresso já deve ter observado, de pessoas que retomam os estudos. E muitas delas, ao retomarem os estudos, já haviam largado os estudos, enfim, já tinham uma profissão, uma graduação ou não, há muitos anos, né? E aí muitas delas não conseguem, muitas vezes, acompanhar né, esse conteúdo, ou ter um pique, porque tem N atividades e tudo mais. Sim. É pensando nesse público também que a UFN oferece esse tipo de processo? É exatamente essa a situação. Não só essa, né? Porque nós pensamos, por que a redação, né? Por que só a redação? Mas se você for olhar, se a redação tiver um tema bem proposto, e os nossos critérios de avaliação são bastante exigentes, nós temos os critérios bastante técnicos, né? E a banca corrige segundo esses critérios. Sim. Então, a redação vai posicionar muito bem esse indivíduo, como ele está situado diante do mundo, né? E como ele percebe esse mundo. Através desse texto, a gente percebe isso. Eu acompanho aí já há muitos anos, os setores de RH das empresas, de grandes empresas, trabalham nessa linha, né? Na verdade, é escrever um texto ou algo assim. Então, nós pensando dessa forma, também percebemos isso, que muitos candidatos que nós teríamos, né, talvez poderiam ter sido nossos alunos, acabaram optando por não fazer o vestibular, porque teria matemática, geografia, história, e ele se sente um pouco intimidado, digamos assim, pelo tempo que ele está afastado dos bancos escolares básicos, né? Sim. Então, dessa forma, nós pensamos nesse candidato. Mas também sabemos que não é só esse candidato. Existe aquele candidato que fez vestibular 2, 3 vezes, reprovou. Ele, às vezes, também fica com um certo trauma. Vai sendo vencido pelo cansaço, Exatamente. Professor. Então, nós também procuramos abrir as possibilidades. E esse é o sentido de democratizar. É o sentido de trazer esse candidato para dentro da nossa universidade e transformá-lo, né? Dentro dos nossos princípios, né? Atribuindo a qualidade toda dos nossos cursos, que isso não será prejudicado de forma nenhuma. O fato de fazer a redação ou fazer uma prova com questões objetivas também, não vai diferenciar em nada a qualidade do nosso curso oferecido em nossa instituição. E a exigência também, de forma nenhuma, né? Sim, ou seja, o aluno vai ser cobrado da mesma maneira.
Trabalha-se com a expectativa, professor, de quantos inscritos para o vestibular de verão, que tradicionalmente é o maior vestibular. Ele tem muito mais candidatos, até porque oferece muito mais graduações em relação ao vestibular de inverno. Sim. Então, eu vou chutar um número aqui, professor. Não sei Pois se eu não. vou chutar um número certo e tudo mais. Aliás, um termo bem apropriado, chutar, né? Quando a gente não sabe a questão, a gente vai lá e chuta a questão, né? Isso. Professor, trabalha-se com a ideia de que cerca de 5.000 candidatos devam fazer a prova no vestibular de verão? Eu trabalho com esse número. Acredito que ficará em torno de 5.000. Sim. Claro que nós sabemos que, de repente, nós temos que analisar um pouco mais, com mais detalhes. Existe uma crise estabelecida, né, no país e isso, de Sim. repente, pode prejudicar de alguma forma o processo. Mas eu acredito que vai ficar em torno de 5.000, um pouco mais, né, talvez. Porque nós estamos procurando facilitar esse acesso desse candidato, né? Essas Sim. 3 modalidades que nós criamos para o nosso processo seletivo visa isso, né? Visa trazer esse candidato para a instituição e que ele concretize a sua matrícula aqui e seja nosso aluno, né? Sim. Nós estamos falando, aproveitando o gancho sobre a redação, né? Estava pensando aqui que no dia a dia a pessoa precisa saber interpretar um texto, fazer correlações, né? Fazer uma análise, ser criativo nas suas ideias, na defesa dos seus trabalhos, dos seus projetos. Sim. O que é isso? É resolver problemas, né? Então, eu vejo que nós estamos tentando esse caminho, né? Nós estamos tentando realmente visualizar alguma forma, né, de ajudar esse candidato que está aí fora e que quer ser um aluno de nível superior a ingressar na nossa instituição. Então, eu acredito que ficando em torno de 5.000, né, é satisfatório, mas se superar, será Melhor ótimo. ainda, né? Melhor ainda. Nós temos estrutura para isso. Exato, evidentemente que acirra um pouco a competitividade entre com os alunos, e certeza. eles já não gostam muito, Com mas certeza. é bom para a instituição, Mas né, nós temos professor? 1.360 vagas. Né? Olha só, então para ver a são quantidade. muitas vagas, né, para serem Perfeito. disputadas. Com certeza as pessoas estão se fazendo vários questionamentos. O resultado, né, o listão está programado para o dia 7 de dezembro, é isso, 7 professor? de dezembro. 7 de dezembro ainda de 2018. Como vai se dar o processo de correção, por exemplo, das notas? O candidato ele vai saber um pouco antes do dia 7 de dezembro se ele teve, por exemplo, se ele optar pelo sistema 2, vamos colocar assim, esse que custa R$50 e para 27 graduações, com apenas a nota do Enem, por exemplo, sem fazer a prova, ele vai ter que aguardar um período, ele só vai saber dia 7 de dezembro? É isso? Exatamente. O candidato que optou pela primeira forma, que é o vestibular tradicional, esse candidato vai ter a prova objetiva, né? E vai ter a prova de redação. Naturalmente que nós sempre disponibilizamos, a partir do momento da publicação do gabarito definitivo, né, da prova objetiva, nós disponibilizamos o cartão, né, resposta do candidato. Sim. Ele sabe já o que acertou, o que errou. Na prova de redação tão somente, o aproveitamento da nota de redação não tem outra saída. Só no dia 7 realmente nós iremos fazer essa divulgação. Porque nós precisamos em torno, né, foi esse o nosso cálculo, em torno de 2 semanas para fazer o processo de correção das redações. Sim. Inclusive das 3 formas de processo, né? Em 3 modalidades, melhor dizendo. Então, para nós, fica mais tranquilo garantir dessa forma, somente no dia 7. Sim. Vamos retomar, professor, rapidamente, então, os dados. A gente observa ali, então, a prova vai ser realizada no dia 26 de novembro, da 1h30 às 5h30 da tarde, 34 cursos de graduação no vestibular de verão 2019, inscrições de 17 de setembro a 31 de outubro. Aqui, algo muito importante, professor. Desta vez não tem aqueles valores diferenciados, né, de uma época para outra. Sim. De 17 de setembro a 31 de outubro, o valor das inscrições vai permanecer sempre o mesmo, o que muda é a modalidade. E aí entra, R$ 75,00, então, para as inscrições daqueles 7 cursos de graduação que a gente está mostrando ali, arquitetura e urbanismo, direito, fisioterapia, medicina, odontologia e psicologia, 50 questões mais a redação, por 4 horas, R$ 75,00. O pessoal entra no universidadefranciscana.edu.br para fazer a inscrição. E R$ 50,00, então, para os outros cursos, as demais graduações, uma prova que vai constar de redação, com 2 horas de duração, ou o candidato pode escolher pela nota de redação do Enem nos anos de 2015, 2016 e 2017. Muito importante chamar a atenção, né, que as provas, tanto o candidato que escolher a modalidade, somente redação, ou o candidato que escolher a prova, né, com questões objetivas e redação, o início da prova é às 13h30. Perfeito. Né?
A prova somente de redação tem 2 horas de duração. Ela vai, né, então ela inicia 1h30, né, 13h30 é o fim da prova. Sim. E a prova que tem as questões objetivas, como você falou, são 4 horas. Então existe essa diferença. Muito provavelmente a coordenadoria de seleção e ingresso já pensa em colocar, por exemplo, uma parte dos candidatos no conjunto 3, por exemplo, e outra parte no conjunto 1, em virtude dessa questão de horário? Vocês já trabalham com isso, professor? Exatamente, a gente já está trabalhando com essa logística, né? Claro que vai depender muito da quantidade de candidatos que se inscrever. Mas a nossa ideia é essa, num conjunto, a prova somente de redação, né? Em outros, aí a prova objetiva e mais a prova de redação. Interessante. E o candidato que for aproveitar a nota do Enem, né? Seria desnecessário chamar atenção, mas eu acho que é sempre bom. Sim. Ele não precisa comparecer na instituição, né? Isso a gente deixou bem claro no manual e vamos falando agora ao longo do processo, a partir da abertura das inscrições. Sim. Então, ele não tem necessidade de comparecer na instituição. Simplesmente ele vai colocar o número de inscrição e nós iremos buscar essa nota da redação do Enem. Sim, dele. vem muito trabalho aí para vocês lá da Coordenadoria de Seleção e Ingresso, porque com essa inscrição pelo Enem, vão ter que buscar muitos resultados lá, professor. Nós acreditamos que sim, e esperamos que sim, Sim. que tenhamos muitos candidatos. Nós temos já uma estrutura pronta, né? Nós estamos trabalhando com um apoio fortíssimo da nossa TI, né? E tem dado esse apoio ao longo de todos os processos, ao qual sou sempre muito agradecido pelo trabalho, porque nós sempre estamos inovando e todas essas inovações precisa de um amparo tecnológico bastante forte, né? Passam pela tecnologia da informação também da Universidade Franciscana, justamente para lhe auxiliar. Aquela pergunta básica, toda vez que o senhor vem aqui para falar de vestibular, eu sempre faço essa pergunta e não vai ser diferente dessa vez. A prova já está pronta, professor, ou não? Pois é, não. Está em processo de elaboração, né? Não está pronta, não. Mas está bem encaminhada, né? Sim. Porque a gente trabalha sempre, Rogério, eu sempre digo isso, em torno de um ano de antecedência. Então, no semestre que passou, nós já estávamos trabalhando nesse processo seletivo. Claro, nós sempre trabalhamos com um pouco de antecedência. Quer dizer que vocês já trabalham, então, para o vestibular de inverno 2019? Já também. Estamos pensando. A partir da aprovação do calendário, agora na reunião do Consul de ontem, né, nós já começamos a pensar o processo de inverno. Sempre à frente, né, professor? Sempre à frente, porque é necessário, porque muitas vezes a logística, né, mudando, como agora. Essas mudanças implicam em mudança de logística. Sim. E sendo assim, nós temos que estar preparados para todas as novas situações que poderão ocorrer. Então, o recado que fica para os estudantes é permaneçam estudando. A prova ainda não está pronta, vai ficar pronta nos próximos dias, nas próximas semanas, enfim. Evidentemente que isso é uma coisa que eles vão encontrar na hora lá e vão descobrir na hora. Professora Adilson Best, da Coordenadoria de Seleção e Ingresso, aqui da UFN, muito obrigado pela sua participação no Universo Acadêmico e vamos ficar na expectativa agora. Dia 17 de setembro nós já temos inscrições para fazer. Eu agradeço a oportunidade, né, e sempre estamos à disposição, assim que precisar de algum esclarecimento, estamos às ordens. Com toda certeza, a partir desse período agora o senhor vai ser presença constante, espero que seja e que possa estar conosco aqui com certeza. No Universo Acadêmico. Com certeza estarei. Muito obrigado. A seguir, a Universidade Franciscana oferece 7 cursos na modalidade à distância, o EAD. As informações sobre quais são eles e como se inscrever, o Universo Acadêmico exibe em 1 minuto. Eu quero fazer jornalismo. Direito. Eu quero fazer medicina. Gosto bastante da odontologia. Eu acho que qualquer aluno tem que ter foco no que quer. Então eu acho que a gente vai ter que aprender a ser universitário. Eu tenho que me dedicar bastante, né? Eu quero ser uma ótima profissional. A gente tem que escolher o melhor lugar e onde a gente vai se sentir bem também para estudar. Eu vou me encontrar na faculdade. Eu acho que toda formação no profissional precisa de dedicação e amor E que nos ajudem sempre a desenvolver nosso melhor. Que eu tenha a capacidade de crescer e me desenvolver lá dentro. E tentar sempre em busca de mais conhecimento. Vai me abrir um universo de coisas novas, um universo de ideias. Eu não vou estar apenas trabalhando, né? Vou fazer algo que eu amo. Fazendo o meu melhor e fazendo uma coisa que eu gosto. Agora é a sua vez de conhecer o nosso universo. 7ª Mostra das Profissões UFN, dia 1º de setembro, das 9 às 18 horas. Universidade Franciscana, conheça o nosso universo.
Eu sou a professora Rosilene Casanova Correia e coordeno o curso de História da Universidade Franciscana. Se você pretende fazer esse curso, você vai ter vários olhares sobre a história do mundo, a história da humanidade. Nós temos também uma metodologia de ensino que prioriza muito o saber discente, ou seja, o saber do estudante. O nosso curso, ele prioriza a construção do conhecimento de ambos os lados, ou seja, o professor, ele é o mediador na sua turma, ele não é o detentor do conhecimento absoluto. O que o aluno traz também é muito importante para a construção deste conhecimento. Nós temos uma grade curricular bem diversificada, uma parte é comum a todas as licenciaturas, a outra parte é específica. Dentro dessa parte específica nós temos as optativas, que são extremamente interessantes porque são temáticas que passam por toda a história da humanidade. Por exemplo, história do amor, história do perfume, história da moda, história do futebol, história do rock, história da região platina, história das mulheres, história da alimentação, enfim, são várias disciplinas que você tem a oportunidade de escolher 3 obrigatórias, mas pode fazer mais. Do núcleo específico nós temos história oriental, história europeia, história das Américas, história do Brasil, história do Rio Grande do Sul e história de Santa Maria, é claro, pois estamos em Santa Maria. Esse é também um diferencial do nosso curso, de termos a história do local onde está sediada a universidade. Eu sou o Matheus Lauer, sou acadêmico do curso de História aqui da UFN. Desde que eu entrei, a minha mentalidade foi se modificando, né? Em questões de maturidade, em questões de conhecimento, em questões de conceitos e preconceitos que eu fui desconstruindo. As aulas, elas permitem que o aluno discuta, debata, né? Elas não se fecham apenas ao conhecimento do professor. Aliás, o professor ele não se entende como o detentor de conhecimento aqui. Ele se entende como um mediador, né? Alguém que vai te ajudar a construir o teu conhecimento, alguém que vai acompanhar você na sua jornada. Eu realmente tenho certeza de que quando eu sair daqui eu não vou estar 100% pronto, é claro, porque só fica pronto 100% com a experiência, mas eu vou estar com um passo muito próximo de estar a um nível profissional adequado. É por isso que eu acho que o curso de História aqui da UFN é realmente um excelente curso, né, nesse sentido. Se destaca, eu já ouvi nesses diversos eventos que eu já participei, inclusive fora do estado, sempre elogios com relação à instituição, com relação ao meu curso. Sou sempre muito bem recebido por conta disso nos lugares que vou, né? Sempre tem muitas oportunidades para mim, por conta da instituição se preocupar, do curso se preocupar com a qualidade de ensino, com a qualidade da formação profissional. A Universidade Franciscana oferece 7 cursos na modalidade à distância, o EAD. 2 deles são para a área de especialização e as inscrições devem ser feitas até o dia 1º de outubro no site universidadefranciscana.edu.br. Ao mesmo tempo, quem busca oportunidade em cursos de extensão e capacitação profissional, a UFN dispõe de vagas para 5 cursos, todos com inscrições até o dia 1º de setembro, próximo sábado. Quais são as 7 oportunidades e o que cada uma delas oferece, o Universo Acadêmico vai explicar na companhia da professora Thaís Machado Lopes, coordenadora da Unidade de Educação à Distância da UFN e também coordenadora do curso de Ciências Econômicas da Universidade Franciscana. Professora, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Universo Acadêmico. Obrigada, Rogério. Começo mostrando na tela, professora, nós temos ali então os cursos de extensão com inscrições abertas até o dia 4 de setembro. Eu falei no comecinho do programa até o dia 1º, na verdade até o dia 4 de setembro. Terça-feira da próxima semana. São eles: Direitos Humanos e Multiculturalidade, Gestão e Liderança nas Organizações, Mídia Training para Gestores, Estratégias de Relacionamento com a Imprensa, Educação Inclusiva e Flexibilização Curricular, além de Conjuntura Contemporânea e Cenários Econômicos para o Brasil. Mais oportunidades sendo oferecidas pela UFN. Nós falávamos a respeito do vestibular, né, de verão no primeiro bloco, professor, e neste segundo bloco sobre o ensino, a educação à distância. Aí, Direitos Humanos e Multiculturalidade. O que vai tratar exatamente esse curso?
Bom, Rogério, todos os cursos foram elaborados pelos professores aqui da casa. Então, só para lembrar também que nós lançamos a EAD através desses cursos de extensão, são 3 grupos e esse é o 2º grupo. Perfeito. O curso de Direitos Humanos e Multiculturalidade foi elaborado por um professor da filosofia, professor aqui da instituição, e visa analisar os direitos humanos sob uma construção histórica e cultural, sobretudo observando as diferenças culturais. Então é um curso de 20 horas, todos são de 20 horas e que são feitos totalmente na modalidade à distância. Perfeito. Se nós pegarmos agora a gestão e liderança nas organizações, acredito que seja muito adequado para quem gosta de trabalhar na área de recursos humanos, é isso, professora? Correto. Esse curso também foi elaborado por uma professora aqui do curso de administração e visa analisar liderança e comunicação nas organizações. Então, não é só voltado para iniciativa privada, mas também para órgãos públicos. São organizações de uma forma geral. Sim. Aí eu pego ali, ó, Media Training para gestores, estratégias de relacionamento com a imprensa. Esse já está bem explicado, né, professora? Justamente é para trazer aquelas pessoas que precisam, muitas vezes, ter um relacionamento muito mais próximo com a imprensa e poderem se portar de uma maneira adequada, né, um tom de voz adequado, as respostas, as informações adequadas, é isso? Perfeito. Esse curso foi construído pelos professores do curso de jornalismo e de publicidade e propaganda, tem grande experiência no assunto. Esse curso é praticamente uma assessoria, porque visa auxiliar gestores no trato com diferentes mídias. Sim, perfeito, perfeito. E a gente tem também educação inclusiva e flexibilização curricular. Quem optar por esse curso de extensão na modalidade EAD, o que vai aprender dele? Vai analisar a legislação e políticas públicas para a educação, para a inclusão, principalmente em ambientes formais de ensino. Também foi um curso feito por uma professora aqui do curso de pedagogia da instituição. Perfeito. Conjuntura contemporânea e cenários econômicos para o Brasil. Tem muito de economia esse aqui, provavelmente, né, professora? Esse curso foi feito por mim, pelo professor Matheus e pelo professor Maicon, todos do curso de economia aqui da instituição. Perfeito. Esse é um curso que visa dar instrumentos, subsídios teóricos para o estudante analisar esse cenário econômico que nós temos hoje, né? A gente está num cenário de baixa inflação, de baixa taxa de juro, mas ao mesmo tempo temos turbulências políticas, eleições, é um ano de baixo crescimento. Então, as ferramentas que nós vamos trabalhar nesse curso é para que o estudante saiba analisar o cenário e saiba analisar a conjuntura e projetar cenários econômicos. Olha, de todos esses que a gente passou, não desmerecendo os outros, me parece um dos mais importantes para o atual momento que a gente está vivendo, para né, professor? Atual momento. Porque a gente constantemente precisa acompanhar essa questão da economia, até para cuidar daquilo que nós temos e daquilo que nós queremos para o futuro. Então, daqui a pouco, alguém que encontra alguma dificuldade ou gosta muito de trabalhar com essa área, pode, a partir da conjuntura contemporânea e cenários econômicos para o Brasil, buscar um pouquinho mais de subsídio. Acho bem importante. Aqui cabe lembrar, professora, um fator importante. Quem é funcionário da Rede Scalifra ou quem é aluno aqui tem 10% de desconto, né, para fazer as inscrições. E, por exemplo, os acadêmicos que optarem por fazer inscrições a esses cursos EAD que a gente acabou de mostrar, eles vão ter as horas desses cursos sendo revertidas em atividade complementar curricular. Isso é muito importante também, Muito importante. Agora, no primeiro grupo, nós tivemos mais de 130 inscritos. Passou de 130. É um número excelente para o lançamento da nossa educação à distância. Perfeito. Muitos professores aqui da instituição fazendo os nossos cursos e muitos alunos também, até porque para os alunos se aproveita como ACC. Perfeito. Nós vamos passar agora para um segundo momento, que são os cursos de especialização. E aí nós temos um período diferente, esse vai até o dia 1º de outubro, né? Ensino de humanidades e também ferramentas de gerenciamento ambiental. Ensino de humanidades, o que esse curso em AD, professora, vai repassar a quem se inscrever e participar dele?
Esse curso foi elaborado principalmente pelos professores das licenciaturas aqui da instituição. Perfeito. Ele é voltado para professores da educação básica ou educação superior que estejam atuando nessa área de humanidades. Aí nós pensamos em professores de filosofia, de geografia, de letras, etc. Né? Então esse é o nosso público-alvo. É um curso que tem uma carga horária de 375 horas, somente 2 encontros presenciais. Então tem um encontro presencial para o estudante realizar uma prova e depois para ele defender o trabalho de conclusão de curso. Os módulos são todos integrados, interrelacionados e no final o aluno vai produzir também um produto, um material didático que ele pode utilizar na sala de aula. Olha só a tamanha exigência de criatividade que esse curso vai exigir. Há também a oportunidade de especialização em ferramentas de gerenciamento ambiental. O próprio nome já é autoexplicativo, né? Vai pegar muito essa questão do meio ambiente, né? Algo que e talvez até a questão da legislação, de toda essa área, de tudo isso que envolve o meio ambiente hoje, professor. Perfeito. É um curso que atende às diversas etapas de licenciamento ambiental. Então, como público-alvo, nós temos os arquitetos, os engenheiros, biólogos, pessoas que estejam atuando nessa área de meio ambiente, né? Então, por si só, a preocupação com o meio ambiente, né, que nós temos atualmente, esse curso é muito importante e atual. Também é um curso que tem módulos interrelacionados, quase todo elaborado por professores do curso de Engenharia Ambiental, Arquitetura aqui da instituição. Esse tem uma carga horária um pouquinho maior. O de Ensino de Humanidades tem 375 horas, Gerenciamento tem 405. Mas também só 2 encontros presenciais, uma prova e a defesa do TCC. Perfeito. Eu quero mostrar agora também, professora, cursos que logo, são cursos de extensão, estarão com inscrições abertas, na verdade, a partir desta quinta-feira já, né? A partir desta quinta-feira, dia 30 de agosto, então, ó, ali aparece como inscrições em breve, entenda-se 30 de agosto de 2018. Gestão de conflitos escolares, técnicas de gamificação para aprendizagem, relações interpessoais no trabalho e saúde mental, educação para sustentabilidade e também gestão de pessoas e humanização em saúde. Vamos explicar brevemente e para qual público se destina cada um deles, professora, por favor? Certo. Começamos com gestão de conflitos escolares. É um nome autoexplicativo também, né? Esse é um curso que veio sob demanda das escolas, principalmente das escolas da rede Scalifra. É um curso que é trabalhado, foi elaborado por professoras da psicologia, da pedagogia e também do curso de letras. E são professoras que têm vivência nas escolas, o que é muito importante. Então, dentro de um cenário de conflito na escola, esse curso vai trabalhar diversas questões também para orientar os gestores, os professores, os orientadores pedagógicos a como lidar de forma pacífica com esses conflitos e respeitando as diferenças. Não, ótimo, muito bom mesmo. Olha, técnicas de gamificação para aprendizagem, para qual público e o que ele vai tratar? O público é muito amplo, tanto para estudantes aqui da instituição, comunidade e professores de educação básica ou educação superior. Trata de técnicas de jogos, como os professores podem usar dinâmicas de jogos para engajar os alunos, para facilitar o aprendizado. Perfeito. Relações interpessoais no trabalho e saúde mental é quase que explicativo também, né? Provavelmente para o pessoal da área da psicologia, quem queira trabalhar, ou da área da administração, recursos humanos também, é isso, professora? Justamente. Inclusive, o curso está sendo feito por uma professora da administração e também da psicologia. Ele é multidisciplinar. Então, vai trabalhar diversas questões sobre o quão é importante o bom relacionamento pessoal no trabalho e os impactos disso na vida pessoal e profissional. Sim. Aqui mais alguma coisa relacionada também à área do meio ambiente, educação para a sustentabilidade. Esse curso, eu tenho um carinho muito grande por esse curso, porque na nossa instituição nós somos franciscanos, observamos os princípios, os valores, né, vindos de São Francisco, e esse curso ele trabalha justamente a relação ética, a ética entre a sociedade e a natureza, como nós usamos os recursos, trata de princípios, concepções de sustentabilidade, e tudo isso é como o professor pode trabalhar essas questões lá na escola. Perfeito. E gestão de pessoas e humanização em saúde,
tem, evidentemente, também é autoexplicativo, pega muito essa área da saúde, profissionais, né? E principalmente para daqui a pouco administrar um hospital, por exemplo, um ambulatório, é mais ou menos isso, professora? Exatamente isso, como fazer a gestão de pessoas na área da saúde, tanto que é feito por um professor da administração e outra professora também da área da saúde, todos os cursos multidisciplinares, como Sim. você observa, Sim. E sobretudo visando humanizar, sobre a ótica da humanização da saúde. Perfeito. Para fazer inscrição para todos esses cursos que nós mostramos, sejam eles da área de extensão, sejam também de especialização, basta entrar no site universidadefranciscana.edu.br, né? E procurar o espaço, lá o link Educação à Distância. Está bem grande como EAD no site da Universidade Franciscana. Depois procurar o link e inscreva-se. Perfeito. Valores também estão lá, né, professora? Sim. Carga horária também e tudo mais. Eu quero saber agora, já que a professora é amplamente responsável pela introdução do ensino à distância, né, da educação à distância, melhor dizendo, aqui na Universidade Franciscana, por que essa modalidade cresceu muito e vai crescer ainda mais e vai ganhar mais espaço aqui na Universidade Franciscana? Que a tecnologia se naturalizou de uma forma que nós também estamos usando a tecnologia para aprender, para estudar. Perfeito. A educação à distância flexibiliza o nosso tempo de estudo, né? Ela tem flexibilidade temporal, espacial. Agora nós colocamos também, trabalhamos com o aplicativo do ambiente virtual. E aí o aluno pode estudar, inclusive, pelo celular. Todos esses cursos aqui estão disponíveis no celular. No celular também, então, o aluno vai poder observar, vai poder acompanhar. Evidentemente que vai ter que também respeitar os encontros presenciais, né? De alguns deles, né, nesse sentido. Há previsão, professora, para outros cursos já nos próximos meses, principalmente para 2019? Sim, nós já estamos trabalhando com a possibilidade da graduação à distância, então nós temos já a previsão de 3 cursos de graduação para o ano de 2019. Além também de reeditar todas as extensões e criar outras extensões e outras especializações. Agora a EAD só tende a crescer. Olha só, muito bacana isso. Queria agradecer a professora Thaís Machado Lopes, que é coordenadora da unidade de EAD aqui da Universidade Franciscana, de ter participado do Universo Acadêmico. Professora, um bom trabalho para vocês lá. Vem mais aluno por aí para a UFN. Que bom, obrigada. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. A seguir, o Universo Acadêmico mostra uma empresa do ambiente de inovação da UFN que conquista um prêmio mundial na categoria de produções audiovisuais. O Universo Acadêmico também mostra a Feira de Ciências do Colégio Franciscano Santana e a importância da afetividade nas relações profissionais, tema que ampliou a discussão do compromisso social da psicologia durante a 9ª edição do Interfaces do Fazer Psicológico, promovido pela Universidade Franciscana. Nós já voltamos. Olá, meu nome é Alessandro, eu sou professor do curso de Ciência da Computação. O curso de Ciência da Computação forma profissionais altamente qualificados para o mercado de trabalho. Dentre as ênfases do curso estão robótica, microeletrônica, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de softwares, etc. Meu nome é Anderson Ribeiro Ribas, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação. Aqui no curso nós estudamos várias áreas da computação. Além da parte teórica, aqui nós temos um embasamento prático muito forte que nos dá uma ênfase, uma preparação para o mercado lá fora. No curso nós temos diversas áreas. O curso também proporciona ao aluno, além da questão teórica, muita prática. Então nós temos, por exemplo, o laboratório de robótica, nós temos o laboratório também da codificação, linguagem de programação, onde através de cadeiras como linguagem da programação 1 e 2, a gente tem acesso então ao conhecimento de como fazer aplicativos. E essa particularmente é uma das cadeiras que me chamou mais atenção, porque é onde eu consigo colocar em prática todo aquele conhecimento do início do curso para a tela do computador, onde eu vou conseguir fazer funcionar o aplicativo, fazer funcionar, ou melhor, solucionar o problema que o professor e que futuramente o mercado vai me trazer. Então o curso, além de toda essa questão teórica, prática, ele propicia ao aluno também o desenvolvimento
do seu conhecimento através da pesquisa científica. O compromisso social da psicologia na atualidade foi o tema do 9º Interfaces do Fazer Psicológico, promovido pela Universidade Franciscana. Durante 3 dias, os alunos ouviram relatos e experiências de professores e profissionais que promoveram discussões ético-políticas. Durante as conversas, também foi destaque uma característica profissional muito importante nos dias de hoje: a afetividade. Menino Bernardo, Mateusa, Dandara dos Santos, Maria da Penha, de Jesus, Isadora Viana Costa, Cláudia Ferreira da Silva, João Donizete. Nomes de vítimas de violência e preconceito foram ecoados em meio à plateia. Os alunos deram voz a diferentes identidades como forma de protesto. Intervenções artísticas e discussões trouxeram temas importantes do cotidiano, como feminicídio e racismo, para complementar o dia a dia da sala de aula. Então a gente priorizou a questão da saúde mental, que é uma preocupação muito significativa para a nossa área, onde a gente tem esse eixo forte, né? Esclarecer os usuários e as pessoas o que é o medicamento, quais são os efeitos, o que pode combinar, o que não pode. Os alunos foram provocados a entender as diferentes faces do psicólogo, aquele que atua em variadas frentes. Esta psicóloga trouxe o relato do trabalho no Médicos Sem Fronteiras. A santamariense faz parte da organização que atua em zonas de conflitos e desastres naturais no mundo todo. Trazer um pouquinho deste universo do mundo hoje que está todo aberto, que é a psicologia das urgências, das emergências, dos desastres, de grandes proporções, que infelizmente hoje talvez seja um dos maiores espaços de trabalho que a gente tem. Infelizmente, um número de portas abertas é gigantesco, né, pelo número de conflitos armados, de guerras, epidemias, conflitos em diferentes partes do mundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de como cuidar deste humano em diferentes lugares, de como olhar numa outra perspectiva, numa perspectiva humana, e de como fazer escuta com outros sentidos que não necessariamente os ouvidos. A Débora falou muito de afeto, do cuidado com o outro, preocupações que também estavam no discurso desta psicóloga, que atuou na tragédia da Boate Kiss. Carol e a enfermeira Adriana Krum explicaram como foram os atendimentos psicossociais aos envolvidos na tragédia que matou 242 jovens em Santa Maria. Ofertar, sim, a melhor tecnologia de trabalho, mas sempre com afeto, com entrega, né, com compromisso social, né, desenvolvendo a solidariedade. Eu acho que isso, para mim, é o que mais me marcou como psicóloga, né, no evento da KISS, né, a gente trabalhar junto com as pessoas. Estas mães que perderam as filhas no incêndio lembram com carinho do trabalho dos psicólogos. A primeira coisa, assim, que a gente se despe, né, quando está diante desse profissional. Então, a questão do não julgamento, eles não me estão julgando. E outra é a questão da empatia, do colocar-se no lugar do outro, de mediar essa nossa dor também, de fazer a gente entender todo o processo. E o vínculo que a gente acaba tendo, a afetividade é muito importante. E diante de tantos conselhos e ensinamentos, os alunos puderam avaliar e pensar sobre o futuro profissional. Acho que a base da nossa profissão, eu digo que antes da gente procurar o conhecimento científico, nós temos que melhorar como pessoas, né? Trabalhar a nossa empatia, a nossa sensibilidade, porque apesar de dominar toda a técnica, como ela estava falando, né, o afeto é a nossa ferramenta, acho que é o nosso diferencial, né? Na nossa área, o que nos faz permitir nos conectar com as pessoas e poder ajudar elas, né? Estimular o gosto pela pesquisa e pela ciência é uma tarefa que deve começar ainda no ensino médio, mas nem sempre é fácil despertar o interesse do aluno quando o assunto são reações químicas, experimentos físicos ou conceitos que envolvem a biologia. Para aproximar o estudante dos experimentos e fazer com que eles deem os primeiros passos para se tornarem futuros pesquisadores, o Colégio Franciscano Santana aposta em um modelo criado aqui mesmo no Rio Grande do Sul. São as mostras ou feiras de ciências. Elas se popularizaram na década de 60, em Vacaria e em Porto Alegre. Quando o assunto são as reações químicas, muitos estudantes ficam de cabelo em pé.
O assunto não é o preferido entre eles. Já se a teoria das combinações puder ser compreendida na prática, aí tudo fica mais interessante. Melhor ainda, se o resultado da experiência puder ser relacionado com fatos do dia a dia. Porque a gente poderia se cortar, por exemplo, e o ferimento sangrou e a gente joga água oxigenada no ferimento e começa a borbulhar. Queria acontecer com a batata, um exemplo do dia a dia. Poderia acontecer com qualquer pessoa. Na química, isso tem nome, reação inorgânica de decomposição ou análise. E ocorre assim, a partir da mistura da batata com a água oxigenada, surgem 2 novos produtos, água e oxigênio. A gente quer despertar a curiosidade e a criatividade. Esses são os 2 pontos que a gente gostaria e é o nosso objetivo maior. Então, a gente acredita que a segunda amostra já mexeu, já desacomodou um pouco eles dessa rotina de transpor a sala de aula, o livro didático, as explicações dos professores para a prática. Então, isso a gente acredita que já foi um salto bem qualitativo. Uma prova disso é quando o experimento do grupo vai além da amostra. Os meninos do 9º ano pensaram em formas alternativas aos tradicionais motores a combustão. O pequeno experimento é baseado nos conceitos de eletromagnetismo. Ele também dependeria de energia para funcionar, mas com maneiras menos poluentes para o meio ambiente. Feito em casa e a vantagem dele é que ele não usa nenhum combustível, né? Feito à base de petróleo ou qualquer coisa que possa contaminar o meio ambiente. Então, se todos os carros fossem elétricos, a gente também, além de estar preservando o meio ambiente de uma maneira melhor, a gente também teria que pensar em como gerar energia de uma maneira mais ecoamigável do que, por exemplo, uma hidrelétrica, né? A gente poderia usar, por exemplo, energia solar, uma placa em cima do carro seria bom, por exemplo. Os experimentos são bem simples, mas têm um objetivo bem claro, que é de conectar a teoria de sala de aula com situações que acontecem no cotidiano. Este aqui é um exemplo. Trata-se de um microscópio caseiro. E não precisa de muito para você fazer aí na sua casa. Tu vai colocar primeiro a água dentro da seringa, uma água contaminada ou uma água normal mesmo, que seja tudo certo. E tu vai deixar só um pinguinho de água assim. E tu vai posicionar o laser reto na pontinha da gotinha. Que daí ele vai projetar uma imagem lá no fundo da caixa. Porque esse experimento, ele consiste em... A luz, ela tem uma velocidade diferente dentro da água. Então, quando o laser ele fica bem certinho alinhado, ele vai expandir a imagem e vai formar as bactérias lá atrás. São de pequenas soluções assim que surgem os grandes experimentos. Eles conseguem perceber que não é tão difícil ser um cientista, ser um pesquisador, ser alguém que descobre, ser alguém que forma, que constrói o conhecimento de forma prática, né, visualizando. Então, por exemplo, tanto eles que organizam o experimento, quanto os pequenos e os maiores que vêm fazer a visita, saem ganhando, porque eles conseguem perceber como é possível, de forma simples, prática e prazerosa, construir um conhecimento científico. 26 trabalhos participaram da segunda edição da Mostra de Ciências, que teve o envolvimento de mais de 210 estudantes dos anos finais. O ambiente de inovação da Universidade Franciscana celebra uma conquista muito importante para o mercado das produções audiovisuais do mundo. Uma produtora que integra o grupo de empresas acolhidas pelo espaço da UFN é a grande campeã do prêmio que escolhe os melhores filmes de família. O reconhecimento fortalece ainda mais o modelo compartilhado pelo ambiente de inovação da UFN. Mãos, olhos e ouvidos em uma sintonia alimentada pela emoção. Eu diria que tudo que a gente faz hoje é com o coração e com o sentimento, então não diria que não é cansativo. É assim, imagem após imagem, depoimentos cujos testemunhos descrevem histórias de vida que fazem de Daverson um produtor audiovisual realizado por aquilo que ele consegue mostrar ao mundo. Pelas histórias, pelas pessoas que a gente vai conhecendo e convivendo, a gente fica tão parte daquelas pessoas que quando tu vai chegar aqui na produtora, quando tu vai chegar aqui no escritório para desenvolver um trabalho, tudo é prazeroso.
E a gente acaba realmente chorando, a gente acaba se emocionando, a gente acaba vivendo isso. Eu sempre digo que o evento que eu não me emocionar, não é eu, entendeu? Então eu me emociono às vezes com uma entrada de uma noiva na igreja, com um beijo numa igreja, ou com a própria história de um casal, a própria história de vida de uma família. Então isso me emociona. A dedicação rendeu a ele 5 prêmios nos últimos 2 anos. A mais recente conquista é também a mais comemorada. A produtora Love and Soul foi a fundo na tradução e com Amor e Alma ganhou o 1º lugar mundial da categoria Filmes de Família. A escolha foi feita há 10 dias pelo site Inspiration Photographers. Ele reúne dezenas de profissionais do exterior e alguns do Brasil que trabalham com vídeos de casamentos e com histórias de família. A produção vencedora foi Amor Além da Vida e mostra o 1º ano do pequeno Matias, filho do casal Mateus e Tiele, de Santa Maria. Quando a gente chegou aqui para roteirizar as imagens e criar a história do Matias, foi algo inexplicável pelo carinho, pelo que os pais deles falaram, pela importância que é uma nova vida no mundo, na vida do casal. Então a gente quis realmente fazer com que esse amor de pai e esse amor de mãe fosse além da vida, fosse para as próximas gerações e daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, quando o Matias realmente entender esse filme, ele ter orgulho dos pais dele. E ter ganho esse prêmio hoje, sendo um dos únicos gaúchos a ter ganho esse prêmio no Brasil, é algo inexplicável, porque o Inspiration Photographers já é um diretório que tem muitas pessoas que têm um sonho de entrar nesse diretório, que é um diretório de poucas empresas, tanto fotógrafos quanto produtoras de filme, têm acesso, justamente por ser um diretório bem ríspido no sentido de ser bem exigente nos filmes, né? E essa emoção de ter ganho não tem como explicar, assim, porque a gente nunca faz um filme para ganhar nada, a gente sempre faz um filme com coração. Eu acho que ter ganhado isso representa o quanto a gente ama o nosso trabalho. A produtora de Daverson integra o ambiente de inovação da Universidade Franciscana há 5 meses. O local existe desde 2011 e fornece suporte a ideias desenvolvidas por acadêmicos, professores, funcionários e pessoas da comunidade. O mais importante aqui é compartilhar conhecimento, espaço e recursos em busca de novas oportunidades. O mais difícil de uma pessoa não é apenas ter um trabalho bom, não é apenas ter prêmios, mas sim tu se sentir empresário e fazer com que a tua empresa prospecte. Então hoje a gente, graças a Deus e muito também o ambiente de inovação, hoje a gente é conhecido em vários países. Quando nós encontramos um projeto que tem na sua base uma ideia extremamente de impacto social, não é? De gerar um certo benefício de bem-estar para quem está consumindo o seu produto ou serviço, nos deixa felizes. Muito desse prêmio cabe ao próprio empreendedor, que conseguiu de uma forma espetacular desenvolver a sua ideia e estruturar. A nossa contribuição foi muito mais de receber o projeto dele e apoiá-lo com um espaço para desenvolver esta ideia e, em algum momento, ajudá-lo em alguma demanda que ele nos colocou nessa caminhada dele até esse prêmio. A gente ainda tá tentando assimilar tudo isso, porque realmente esses 3 prêmios nesse ano nos pegou muito de surpresa, porque esse objetivo da gente estar contando as histórias e estar vivendo com as pessoas, a premiação acaba sendo uma injeção de ânimo a mais para te produzir uma história, né? Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FN TV. Acompanhe também a nossa programação, as nossas divulgações, as nossas informações pelas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.